Olá, querido telespectador, tudo tranquilo? Sabe, é inevitável você fazer algumas previsões pessimistas com base apenas na premissa da situação. Quero dizer que muitas vezes é justo você achar que algo vai dar errado só pela ideia em si. Por exemplo, quando aquele seu primo mais novo fala que vai investir na carreira de gamer, músico ou de futebol. Ou até quando aquele seu amigo que acorda às 5 horas da tarde te propõe uma parceria para abrir uma loja de essência de narguile. Existe chance de dar certo? Olha, estatisticamente sim, mas eu diria que é muito mais do que normal você achar que vai dar horrivelmente errado só pela ideia em si. Muitas coisas seguem seguindo nesse segmento. Sair sem casaco quando a sua mãe diz que vai fazer frio ou vai chover, negócios familiares, tentar estacionar o carro no centro na hora do almoço, cagar na casa da namorada ou uma revolução socialista. Todas essas coisas sempre vão fazer as pessoas ao seu redor se perguntarem: por que você tentou fazer isso em primeiro lugar? E pra falar a verdade, é um sentimento justo e que geralmente vem acompanhado com o sufixo "eu avisei". Acontece que dentro desse universo de coisas que já parecem pouco promissoras na premissa, a gente tem a resplandecente ideia de fazer live actions de animes. É algo que pode dar muito certo em teoria, mas sempre que um live action de anime é anunciado, o público em geral parece concordar que a teoria é impraticável. E invariavelmente o público tá certo. Temos poucas obras animadas que foram adaptadas para o live action e mantiveram o mesmo sucesso. E como já previsto, Avatar, o Último Mestre do Ar, da Netflix, não é uma dessas obras que vai ser lembrada como uma boa adaptação. E pra falar a verdade, faltou pouco, mas ao mesmo tempo, faltou muito. Avatar é uma pílula, um drops da animação. Ele dá um gostinho do que foi a obra animada, mas deixa um sabor amargo na boca depois. Eu, pelo menos, tive de me esforçar para ver todos os episódios inteiros. Eu dormi pelo menos 2 vezes e pesquei várias, mas consegui galgar o final. Ainda em dúvida sobre o que achar dessa série. Mas quando eu cheguei aos 2 últimos episódios, vamos dizer assim, teria sido melhor ficar batendo a cabeça numa parede chapisco. Mas não vai embora não, fica aqui. Vamos abrir um quiosque de paleta mexicana no shopping comigo? Não, mas é sério, vamos reciclar essa oportunidade perdida que foi Avatar, pra ilustrar por que os live actions de anime não funcionam. E primeiro, eu sei que Avatar não é um anime. Mas eu sei que você sabe que eu sei que todo mundo pensa em anime quando pensa em Avatar. Então não vamos ficar ligando pra essas picuinhas de nomenclatura, certo? Quando eu falar animes, pode ser qualquer obra animada de maneira geral, tá bom? E segundo, eu gosto de sistematizar as coisas. Então eu vou dividir em 3 principais motivos pra dificuldade de se adaptar a animes, só pra facilitar a conversa. Vamos lá! Porque Avatar, o Último Mestre do Ar, é um suco de chorume da Netflix, assim como a maioria dos live actions. Mídias diferentes. Gente, é impossível não listar a grande diferença de mídia que existe entre desenhos e live actions. Animes e mangás possuem cada um traço diferente do outro. Existem semelhanças e referências, mas cada um dos autores dessas obras tem uma arte própria, que não pode ser ignorada como parte do sucesso da sua história. E isso é algo tão importante pro público que eu, por exemplo, lia o mangá do Naruto, mas odiava o anime por causa da paleta de cores. Achava simplesmente idiota ninjas usando laranja. Se bem que o Naruto é idiota, né? Enfim. Mas a arte envolvida no mangá e no anime não pode ser descartada como parte do seu sucesso. Em um live action, você não pode parar a cena e ficar analisando os traços do desenho, como você faria em um Berserk com as suas páginas duplas, e passar a mesma emoção que se passa no desenho com a ambientação do cenário. Fica algo muito difícil de se fazer. Esse aqui é o famoso problema do parece cosplay. Avatar, o Último Mestre do Ar, parece cosplay, assim como as outras adaptações de anime, quase todas. Ao passar uma mídia para outra, você não pode usar todos os elementos da mídia original. Certas coisas simplesmente não funcionam. Por exemplo, eu queria ter as mesmas roupas das personagens de Avatar. Eles têm apenas um traje em todas as cenas de todos os episódios. As roupas estão limpas e passadas. O cenário também é extremamente limpo. Você não consegue ver um grão de areia no chão da cidade de Dobrador de Terra. E outro problema que se repete em todos os live actions: as personagens usam perucas. É óbvio, todo mundo tá usando peruca! Menos o Aang. Mas a tatuagem do Aang parece de chiclete Plock, né? As lutas com os elementos fica meio tosco, porque é meio confuso você fazer esses efeitos na vida real. Ele se confunde com o cenário, se confunde com os movimentos. É diferente quando você usa uma paleta de cor num desenho animado. Fica algo muito artificial e difícil de ser feito. Uma obra que conseguiu fazer isso muito bem foi One Piece, e por um único motivo: o próprio mangá, anime, é brega. O traço é mais cômico, é mais cartunesco. Até o humor usado na obra é mais pastelão, o que corrobora muito com a passagem de mídia. Você acredita mais em One Piece porque ele não se leva tão a sério.
mistério. Avatar consegue nos mostrar belos cenários e até uma coerência de figurino e estilos entre as diferentes nações, mas tudo parece fantasia de otaku na Praça da Liberdade, sábado de manhã, acompanhado pelos pais. 2. Imediatismo. Gente, parte dessa sensação de teatrinho de escola que Avatar passa tem origem no figurino, na ambientação, mas também no massivo resumo que é necessário fazer na história. No caso de Avatar, no primeiro arco, 20 episódios se tornaram 8, e todos lançados ao mesmo tempo. As obras em quadrinho e animadas, por outro lado, costumam criar uma grande expectativa pelo lançamento dos novos capítulos. Há uma certa cadência para construir a personagem e ambiente em que a história se passa. Não é possível que o mesmo sentimento que você cria acompanhando uma obra por 3, 4 anos em livros ou desenho animado se repita em uma série com 8 episódios ao todo. A animação de Avatar, a Lenda de Aang, pode se centralizar na figura do Avatar, mas sua narrativa é sobre um mundo mágico em que as pessoas controlam elementos. Na animação, a gente teve tempo para conhecer as personagens, tanto as principais quanto as coadjuvantes, as roupas de cada nação, os animais e até as lendas. Por outro lado, tudo na série de Avatar, o último mestre do ar, é corrido demais. É impossível se situar no mundo apresentado, cada episódio em um lugar diferente, fazendo absolutamente nada. Os problemas são resolvidos com diálogos rasos. Alguns elementos são citados e totalmente esquecidos, como o Momo e o Appa, que aparecem 3 ou 4 vezes na série. Se a gente tivesse mais episódios para nos aprofundar mais nesse mundo mágico e entender as suas personagens, talvez a gente pudesse criar alguma empatia por elas, mas é muito difícil quando toda a motivação que elas apresentam é apenas o que elas externam por palavras. Aang, Katara e Sokka não têm nenhuma jornada. Eles terminam a jornada exatamente como começaram, com a exceção da Katara, que vira uma grande guerreira treinando sozinha, mas a gente nunca vê ela treinando, a gente apenas ouve falar que ela tá treinando e se esforçando. E aí que a gente encontra o último motivo para esses fracassos em adaptação de live action. 3. Ego. Sim, o ego dos diretores e roteiristas em fazerem mudanças na obra original para adaptá-la ao seu gosto. Veja bem, mudanças de roteiro devem ser feitas para fazer adaptações, eu sei, mas as mudanças deveriam ser feitas para você passar a grandeza da obra original em uma outra mídia. Em Senhor dos Anéis, por exemplo, seria impossível não fazer nenhuma mudança de roteiro para adaptar os livros em 3 filmes. Mas nenhuma mudança foi feita com o intuito de melhorar a obra. Elas foram feitas com o intuito de não estragar a adaptação. E parece bem discreta a diferença, mas não é. Quando um diretor, roteirista, artista ou produtor aparece falando que eles estão melhorando a história para os dias atuais, pode esperar que vai vir uma chuva de bosta. Porque a história fez sucesso do jeito que ela foi escrita, não do jeito que outra pessoa queria que ela fosse. Existem mudanças sem sentido e que na realidade prejudicam a narrativa. Em Avatar, Sokka era conhecido por elementos machistas no desenho animado. Isso quer dizer que os autores eram machistas? Não. Significa que eles queriam que Sokka fosse aprendendo em sua jornada que seu machismo não faz sentido, transformando a personagem ao longo da obra, desenvolvendo a sua trajetória. A adaptação não quis trazer esse elemento machista pro Sokka, mas para ela mudar esse detalhe, ela teve que mudar todas as interações e diálogos com a sua irmã e com outras guerreiras presentes na história. Nessa ânsia de pagar o pedágio ideológico, todo mundo já sabia que a Katara ia ser uma autodidata que nunca precisaria de um mestre. Mas o problema é que o Aang precisa de um mestre, porque nos é dito na série que a Katara não pode ensinar o Aang como se dobra a água. Então eles viajam até o Polo Norte para encontrar um mestre. Durante o caminho, por 7 episódios, Katara aparece treinando e Aang não faz absolutamente nada. Quando eles chegam ao norte, Katara tá mais poderosa do que o mestre mais antigo de uma cidade lendária por seus dobradores poderosos. Então eles esquecem que o Aang foi lá para treinar a dobra de água, a Katara lidera uma revolução de mulheres contra o machismo estrutural antiquado, e depois o maior mestre do Polo Norte diz que Aang deve aprender a dobra de água com a pessoa que ficou do lado dele esse tempo todo. Tipo, basicamente, se passaram 7 episódios indo pro Polo Norte pra falarem que ele não precisava ter ido, e nisso a cidade foi destruída e um monte de gente morreu. Sokka não faz absolutamente nada nos episódios. Ele não faz nada. Se ele não existisse, não ia ter problema nenhum. Aang também não se desenvolveu nem um pouquinho. Transformaram Azula, uma psicopata megalomaníaca, em uma menina frustrada em busca do amor do pai ausente. O Tio Airo, o personagem que todo mundo gosta, é apenas um idiota nessa série. Eu acho que ele solta fogo umas 2 vezes, tipo em 8 episódios. Apenas a Katara e o Zuko tiveram algum tipo de desenvolvimento. Mas pra terminar de cagar com tudo, a atriz da Katara consegue transformar qualquer cena que ela tá presente em uma tortura psicológica. Todas as cenas que ela aparece
mortes são chatas. São as piores partes do seriado, seguidas pela cena em que o Aang tá presente. A interação deles é muito estranha, muito artificial. E pasmem, é muito difícil fazer cenas de luta com crianças. A direção errou muito. Já tinha que apresentar muita coisa em um tempo reduzido. Quis alterar outros elementos sem ter o que colocar no lugar. Não conseguiu desenvolver nem o universo, nem suas personagens. E ainda deixou aquele gostinho amargo de cosplay durante toda a série. E se você for pensar bem, eles não contaram nenhuma história, né? Porque o cara viajou pra chegar num lugar que falaram que ele não precisava ter ido. Presta atenção, gente. Um grupo de crianças ficou viajando 7 episódios pra poder alcançar algum mestre. Chegando lá, os mestres não ensinaram nada pra eles e ainda disseram que eles já sabiam demais. E pronto, foi isso. Ai, meu Deus. Avatar tem uma estética interessante e até alguns elementos muito bacanas, como as personagens coadjuvantes, que adicionaram muito à série, mas é muito superficial, genérica e artificial. Eu particularmente gostei do episódio da fuga da prisão, achei que foi o melhor, e eu realmente fiquei em dúvida sobre o que achar da série até os 2 últimos episódios, mas depois de assisti-los eu tive certeza que era uma adaptação ruim, tá muito ruim. Enfim, eu fiz um resumão dos motivos mais comuns, na minha opinião, pros erros de adaptação de animações para live action. Vocês acham que faltou alguma coisa? Vocês acham que eu falei alguma besteira? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um gostinho, pro algoritmo poder ajudar a gente um pouquinho, né? É sério, viu, gente? Se vocês assistem o videozinho e não dá gostinha, o algoritmo acha que vocês não gostaram. É isso que eu tenho pra hoje. E fim de papo. Storm, earth, and fire, heed my call.